Olá, doutor. Eu gostaria de agradecer novamente por participar dessa entrevista comigo. Como estudante de psicologia, eu gostaria que tu focasse nas questões emocionais relacionadas a algumas doenças da sua área. Você poderia nos passar mais informações sobre como a saúde emocional pode estar ligada a esses problemas? Olá, Giana. Olá, espectadores. Nas doenças de ouvidos, nariz e garganta, nós temos várias doenças que são afetadas pela saúde mental e várias doenças orgânicas que afetam a saúde mental. Por exemplo, o zumbido, que pode ocasionar quadros de depressão, de ansiedade. A ansiedade pode causar zumbido. A vertigem, a pessoa pode ter sintomas bastante debilitantes que causam, inclusive, fobias. A ansiedade pode causar tensão muscular na cervical e isso gerar tonturas. A apneia do sono, que são dificuldades para respirar quando se está dormindo, pode gerar em crianças muita irritabilidade, agitação. Nós todos sabemos que durante um sono mal dormido nós vamos trabalhar mal no outro dia, vamos ter um dia ruim. E a criança que respira mal, que ronca, que faz a apneia do sono, que é aquela parada de respirar durante o sono, ela pode ter esses problemas emocionais aliados a problemas de desenvolvimento, de problemas imunológicos, problemas dentários, né? E rouquidão é outro problema que pode gerar um grande estresse emocional. A pessoa que fica rouca durante muitos dias, ela pode pensar, meu familiar teve câncer na garganta, será que eu tô também, né? Então aí entra nosso papel como médico de esclarecer, elucidar o que é o problema, fazer os exames necessários para tranquilizar o paciente. Muitas vezes o paciente, como se diz aquela frase, a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, né? Isso todos os dias no consultório a gente vê, né? Nós temos casos relacionados à ansiedade. O bruxismo, por exemplo, está muito relacionado à ansiedade, que é o ranger de dentes à noite. Nós temos muitos problemas nessa articulação aqui. E a gente vê muitas dores de ouvido por ser próximo. E a gente vai avaliar, o ouvido está normal, a pessoa... E a gente nota que a pessoa arranja os dentes, que já tem problema na articulação, e isso acaba repercutindo nos ouvidos, né? Então são uma série de problemas médicos que afetam a saúde mental e vários problemas de saúde mental que criam problemas para o médico diagnosticar e tratar. Doutor, e quanto à perda auditiva? A perda auditiva é uma das queixas mais proeminentes no consultório de otorrino. Nós temos um grande problema de aceitação por parte da população do envelhecimento, né? Nós vivemos numa cultura que enaltece muito ser jovem, parecer jovem. E o uso de aparelho auditivo pelo idoso é como se fosse um atestado de que você envelheceu, né? Então a gente encontra muita resistência nos pacientes em aceitar. Não existe aquela aceitação de que ele precisa usar um aparelho auditivo para evitar todos aqueles transtornos que a surdez vai causar nele, né? Que não é só a perda de audição, existe uma dificuldade de memória, de concentração, de localização do som, e por fim, quando o paciente está em um quadro mais avançado de surdez, ele começa a, inclusive, se isolar da família, inclusive quadros de depressão. Então nós temos que ter muito cuidado no explicar todos esses problemas decorrentes da perda auditiva e conscientizar a população de que realmente não é só a perda auditiva em si, né? Inclusive os casos de demência, tipo Alzheimer, estão muito relacionados com as perdas auditivas, né? É importante corrigir, né? Assim como nós dois estamos usando óculos, usar aparelho é simplesmente mais uma ajuda, né? Não tem, né? Não existe todo mundo usa fone de ouvido, por que não usar
o aparelho auditivo. Então vamos desmistificar isso que é feio, que é chato, que o aparelho em si é uma qualidade de vida, né? São bem pequenos, minúsculos, estão dentro. Eu posso citar o meu exemplo, que eu tô de aparelho, né? Tô de aparelho, tô usando aqui, ó, gente, parece mais o brinco do que o aparelho, ó. Ninguém diz que eu tô de aparelho, e ele é bem pequenininho e é tranquilo. E minha experiência me ajudou muito, né? Doutor, eu gostaria de saber, assim, ó, quando um paciente chega com algum relato, com um problema emocional, como você lida com essa situação? A gente tem que ter bastante cuidado no detectar. Em medicina, geralmente a gente tem que fazer uma investigação para saber se uma doença está sendo causada por uma causa orgânica ou uma causa psicológica. Muitas vezes a gente tem pacientes, por exemplo, uma queixa para engolir, né? Você vai fazer todos os exames para ver se ele realmente tem algum problema. Ele pode simplesmente estar com o nó na garganta, popularmente se diz, né? E uma vez identificado que há uma causa psicológica, mental, o paciente está em sofrimento, a gente pode até fazer um tratamento inicial, usar algum calmante leve, alguma coisa, mas em seguida, se isso não for suficiente, ele tem que ser encaminhado para um especialista, um psiquiatra ou psicólogo para fazer o tratamento, que isso pode realmente aliviar bastante, né? A gente encontra ainda muita resistência no dia a dia, no consultório, pacientes que a gente recomenda ir para o psicólogo, psiquiatra, né? E, será que eu preciso mesmo, doutor, ir para o psiquiatra, para o psicólogo? O senhor não pode me dar um remédio, para um calmantezinho aí, né? E a gente tem que realmente enfatizar que saúde mental não se deve ter preconceito, né? É uma coisa que qualquer pessoa pode ter, né? Você pode ter na família, você pode ter amigos sofrendo e sempre tem que ser aberto a discutir isso aí. Doutor, e como é que é o medo desses pacientes que vão ter que ser operados? Como eles reagem? O que o senhor faz? Comenta com eles? Diga aí um pouquinho da sua experiência, do seu cotidiano aí com essas pessoas que vêm até ti nesses momentos. Os pacientes que vão à cirurgia em otorrino normalmente são pacientes saudáveis, né? A anestesia geral hoje em dia ela é muito mais segura do que era 30 anos atrás, só que no imaginário das pessoas ainda é um bicho de 7 cabeças, né? Doutor, meu filho tem que se operar, mas precisa ser anestesia geral, não dá para ser anestesia local, né? Então existe um grande medo em relação à anestesia geral que a gente... feitos todos os exames, a entrevista antes da cirurgia, são cirurgias bastante seguras, né? Então existe um medo sem fundamento, né, em relação ao que a anestesia oferece de risco e na cabeça das pessoas. E quem tem medo é as mães? As crianças também. As crianças, as mães. Todos, né, na verdade. Todo o mundo. Acompanhante, o paciente, né? Então a gente é uma coisa que aí a gente poderia até ser uma sugestão de chamar um anestesista para, né, elucidar isso aí mais, porque é uma área que a gente vê mesmo nas redes sociais que tem, se você não vê um anestesista falando sobre anestesia, né, tranquilizando a população quanto a isso, né? Então é um gerador de ansiedade que eu acho desnecessário, né? Fica aí a dica pra gente convidar um dos teus colegas. Vamos fazer uma parceria para desmistificar esse mito da anestesia. Tá aí um próximo assunto pro nosso canal, né? Bem legal. Então, por fim, gostaria de agradecer, né, a sua presença, né? Para quem não conhece, então é o Dr. Rômulo Marques. Ele é otorrinolaringologista. Ele é daqui de São Gabriel mesmo. Trabalha há mais de 25 anos nessa área. Em super conhecimento na área. E agradeço assim para ele nos passar essas informações
que são básicas, né, no dia a dia dele, mas para nós faz uma enorme diferença. E esse é o nosso objetivo do canal, desmistificar algumas coisas, né, alguns mitos, né. E não é porque ele não é psicólogo que ele não tem que tratar dessas áreas também humanas, né, no dia a dia dele. Ele tem todo esse convívio com os pacientes, essa entrevista que ele tem que fazer, ele é cauteloso, né? A psicologia está em tudo, né? No nosso trabalho a gente tem que ter ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma casquinha, que eu digo, né, para lidar com o sofrimento humano, né, de não se envolver demais, mas a gente tem que cuidar para ser humano, né? Ser humano, ser cuidadoso, né? Desde do exame de uma criança, que tem que explicar tudo que tu vai fazer, a criança, né? Muitas vezes a criança chega no consultório achando que vai tomar injeção, né? Muitas vezes, e aí isso já é outro tópico, né, pro canal, né? Olha aí, muitas ideias. Os pais e as mães ameaçam com castigo, né? Se não for lá, tu vai tomar uma injeção, né? E isso traumatiza a criança, de certa forma, que quando entra, não só no seu consultório, mas numa clínica que vê aquelas paredes brancas, já tem a referência que vai tomar uma vacina, que é uma coisa ruim. E isso a gente não pode fazer, porque esse trauma leva pro resto da vida. A gente vê hoje, né, doutor, os adultos com medo de uma injeção, né? Por quê? Isso vem desde pequeno, quando a mãe e o pai, como o senhor falou, ameaçam, né? Cultura de terror. Né? Que vai tomar uma injeção, é ruim, né? E de maneira geral essa conscientização, né, de que doença mental não é uma doença como qualquer outra. Quando você tem uma hipertensão, diabetes, né, tem tratamento, né, tem acompanhamento, né? Não é quem tem doença mental que é louco, né? Então todo mundo pode sofrer com isso e a gente tenta sempre elucidar o mais possível no consultório, né? E a pessoa não é por não ter nada orgânico, né? Eu simplesmente não vou liberar o paciente para casa dizendo, tu não tem nada, né? Só porque eu não achei nada, só porque o raio-x não mostrou nada, porque a ressonância não mostrou nada. Ele está sofrendo, o sofrimento é real, mas muitas vezes a causa é psicológica. Mais psicológico, né? Que nem doenças como fibromialgia. Fibromialgia é um grande exemplo, né? Grande exemplo de doença, né, psicológica. Então eu quero te agradecer mais uma vez. Lembrar a todos que o uso do aparelho auditivo não quer dizer que a gente está envelhecendo, não está, né? A gente está tendo uma qualidade melhor de vida. Então eu vim agradecer ao doutor por essa entrevista legal e agradeço essa disponibilidade dele vir explicar, né, para nós que somos mais leigos, essa experiência, né, do serviço dele, que tanto nos ajuda. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.